Esse é o preço de você trocar a mulher que Deus te deu por um prato do diabo. Naquele dia, sentado sozinho naquela sala vazia, João finalmente entendeu o que tinha feito. A casa onde ele estava não era dele. A mulher que dormia no quarto ao lado também não era sua esposa. E aquela sensação amarga dentro do peito que não parava não era amor. Era apenas o gosto do pecado, cobrando a conta muito alta. Olha, aquele lugar não tinha aconchego, não tinha paz, não tinha a presença de Deus. Era só silêncio, silêncio e uma culpa dolorosa que o consumia. A mulher dormindo naquele quarto não sabia nada sobre a sua história, nem ligava, nem pouco se importava. Para ela, ele era apenas um brinquedo, um passatempo, um troféu barato. Mas João lembrava de tudo, que jogou fora. João e Marta tinham 30 anos de casamento. Riram juntos, choraram juntos, sobreviveram juntos. Criaram 2 filhos com sacrifício, com um trabalho muito duro e com oração. A mesa era simples, mas havia o mais importante: amor. Havia respeito e havia a presença de Deus. Marta sempre esteve ali, no pior e no melhor momento, cuidando dos filhos, segurando a casa, segurando o casamento, sozinha muitas das vezes, enquanto João achava que nunca cairia. Mas caiu. Com o tempo, João começou a alimentar uma vaidade silenciosa dentro de si. O trabalho elogiava, as pessoas o admiravam. Ele se sentia importante de novo, se sentia valorizado, se sentia vivo. Foi aí que o inimigo encontrou a brecha. Uma jovem de 20 e poucos anos começou a enviar mensagens, dizendo exatamente o que o ego dele queria ouvir. Você é diferente, você merece mais, você é lindo, você merece muito mais do que sua mulher pode te oferecer. E João, cego, confundiu a atenção com amor e tentação com destino. Ele começou a mentir, chegar tarde, esconder o celular, evitar a igreja, evitar os filhos, excluir mensagens que recebia e tratar Marta com total frieza, como se ela tivesse culpa da queda dele. Até que ele caiu de vez. Um dia, João simplesmente fez as malas e abandonou a esposa, abandonou a casa, abandonou os filhos, abandonou tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, só para viver um prazer passageiro que lá na frente se arrependeria amargamente. Depois que João saiu, ele achou que estava vivendo uma nova fase, achou que era liberdade, achou que era felicidade, achou que era amor, mas foram só dias. Aquela jovem que parecia tão carinhosa não queria compromisso, não queria um relacionamento, não queria responsabilidade e não queria uma família. Ela queria apenas os benefícios e usava o João para isso. E como um pato, ele caiu na sua lagoa. Com o tempo, ela passou a ignorá-lo também, a desprezá-lo, a tratá-lo como se fosse um peso para ela, como alguém descartável. João, claro, começou a perceber que aquilo não se tratava de amor. Era escravidão emocional e o pior, ele sentia a presença de Deus se afastando dele. Sentia que a paz a cada dia indo embora. Sentia o vazio tomando conta do peito. Até que, numa madrugada, ela, como um cachorro, o expulsou de casa. Jogou suas malas no chão, jogou uma sacola de roupas na rua e disse: "Vai embora, seu velho. Acabou." João ficou parado na calçada, com uma sacola nas mãos,
no meio da noite fria, sem ter para onde ir. Aquela madrugada fria, ele entendeu que tinha perdido tudo. Tudo que realmente importava, tudo que Deus tinha lhe dado. Sentado no meio-fio, chorando, ele quis ligar para Marta. Mas a vergonha, claro, era maior. A culpa pesava mais do que as suas lágrimas. E ali, pela primeira vez em muito tempo, João orou a Deus. Não foi uma oração bonita, foi um sussurro quebrado. Deus, me perdoa. Dias depois, com o coração pesado, angustiado, João criou coragem e voltou até a rua aonde morava. Foi caminhando devagar, com medo, com muita vergonha de ser percebido pelas pessoas e com arrependimento no seu coração. Quando chegou em frente à sua casa antiga, que morava com sua esposa e seus filhos, ele viu as luzes acesas, ouviu risadas lá dentro. Sentiu o perfume de um lar protegido por Deus. E aquilo rasgou o coração dele. Ele queria bater na porta, queria pedir perdão para Marta, queria tentar reconstruir tudo. Ele queria voltar para casa, mas não conseguiu. Ele ficou completamente parado, imóvel como uma estátua, com as mãos tremendo, os olhos marejando e com a alma pulsando, quebrada. Depois de longos segundos, ele não aguentou, virou as costas e foi embora. Não sabemos se Marta um dia o perdoará, se voltará para ele, não sabemos se a família será restaurada, não sabemos se os filhos vão aceitá-lo de volta algum dia. Mas a gente sabe de uma coisa: Deus perdoa o arrependido, mas o preço do pecado sempre vem. E essa história, ela não termina com respostas, ela termina com uma simples pergunta: será que realmente vale a pena trocar o que Deus te deu por um prato do diabo? Quantos homens e quantas mulheres todos os dias preferem trocar tudo que Deus lhe deu por um prato do diabo? No momento parece saboroso, parece ser a melhor escolha. Naquele momento, João parecia ser agradável a escolha do João. Parecia que ele tinha acertado na loteria. Um cara velho ficando com uma mulher muito mais nova. Só que era um prato momentâneo, as máscaras caíram e ele percebeu que o preço do pecado foi alto demais. Ele destruiu tudo, destruiu sua família, destruiu seu casamento, destruiu a relação com os filhos, destruiu tudo. Será que João um dia vai conseguir reconciliar com a Marta? Essa história ela termina em aberto e são vocês que vão dar o final para ela. Se você fosse Marta, você perdoaria João? Com o tempo você voltaria para João? Restauraria o seu casamento? Ou vocês acham que uma traição como essa não tem como restaurar? Que quando acaba, acabou de vez. Eu quero que vocês deixem aí o final da história.